Bom, hoje eu venho falar com vocês sobre planejamento, mais especificamente sobre planejamento estratégico pessoal, que é a raiz do projeto Evolua-se, é a razão pela qual eu iniciei o projeto, quando eu estava fazendo o MBA de Ciência de Dados. Eu iniciei esse projeto com o intuito de ter ferramentas e disponibilizar ferramentas para que as pessoas conseguissem não só enxergar a jornada dela até aquele momento, como se programar para frente. Bom, o primeiro plano, a primeira coisa que eu identifiquei é que existem uma série de ferramentas das áreas de coaching ou de psicologia que elas se aplicam nesse controle, nessa programação e nesse planejamento estratégico pessoal. Porque muitas vezes a pessoa até se prende na ideia de que um planejamento, de que estratégia se aplica só para o conceito corporativo, mas na verdade todo mundo tem a sua própria estratégia, todo mundo tem o seu conceito, a sua metodologia. Ainda que a pessoa não utilize o termo especificamente de estratégia, ela tem a estratégia própria. Até aquele churrasco no fim de semana, você tem o seu plano, você tem o planejamento, pode ser executado em cima da hora, né? Mas você tem um plano, você sabe as pessoas que você quer chamar, você sabe o tanto de carne que você vai comprar, você sabe o tanto de cerveja, seja lá o que você for beber. Esse planejamento a gente tem para algumas coisas, eles já são automáticos. Mas para coisas muito grandes e muito complexas, como a vida, como a carreira, fica meio complicado a gente fazer um planejamento. Porque para a gente planejar, a gente tem que entender aquilo que já foi feito, a gente tem que entender quais são os nossos objetivos e às vezes esses objetivos eles não ficam claros. A gente se perde um pouco no caminho se a gente não der atenção para eles. Então é necessário a gente primeiro identificar quais são os nossos planos de vida, quais são nossos objetivos reais. E muitas das vezes a gente acaba se perdendo ao longo do caminho, né? Ao longo das dificuldades, de tudo aquilo que acontece na vida, a gente acaba se afastando desse objetivo. Porque a gente tem um objetivo primário e claro que esse objetivo ele pode ir se alterando ao longo da vida. A gente pode ter uma alteração de planos, com certeza. Porém, até para alterar um plano fica muito mais fácil quando a gente tem a percepção, tem um entendimento de qual que é o plano inicial e tem um entendimento de aonde nós queremos chegar. Então, saber, né, como que a gente se encontra naquele momento é fundamental, entender qual o plano que a gente fez para chegar até aquele ponto e continuar planejando para frente. Fazer a revisão das metas que a gente coloca na nossa vida é um outro ponto que acaba sendo falho. É um ponto em que as pessoas elas têm um objetivo, mas elas não têm a meta, né? Eu tenho o objetivo de comprar um carro, então eu tenho que colocar uma meta, eu tenho que guardar tanto valor por mês, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que saber quais serão os custos daquele carro, né? Porque não é só ir lá e comprar o carro. E comprar o carro, teoricamente, é até fácil. Se fosse só comprar o carro, então tá tudo resolvido, porque basicamente você pode até fazer um financiamento, desde que você se programe, desde que você entenda o impacto que a parcela desse financiamento vai representar no seu dia a dia, no seu cotidiano, e que ele não tenha nenhum tipo de manutenção. Então fica simples, porque você adquire um produto, ele não vai ter manutenção, e você só tem aquela parcela fixa. Mas não é assim que as coisas acontecem na vida real. Quando você adquire um veículo, ele vai ter a manutenção dele, ele vai ter o custo, ele pode quebrar, ele tem combustível, ele tem óleo, ele tem peças. E tudo isso tem que estar dentro da sua conta, né? Esse é o planejamento, esse é o planejamento adequado. E quando a gente usa uma boa estratégia, quando a gente se planeja de forma adequada, a gente não é pego de surpresa. Então dificilmente você vai se deparar com uma situação onde você vai ter que passar por uma manutenção e você já não tem o dinheiro reservado para aquilo ali, porque você já se programou, você já pensou como que seria a aquisição desse patrimônio. Então, aquele momento de reflexão, eu pergunto para você, você tem se planejado? Né? O seu planejamento tem sido eficiente? Quão eficiente tem sido o seu planejamento? Porque um bom planejamento
garante para a gente uma execução feliz.